Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, concluindo aqui o bobinamento do transformador toroidal. Agora vem a parte que todos gostam, a parte prática. Para enrolar esse transformador, eu utilizei esse tipo de ferramenta aqui que eu fiz, uma enfiadeira, né, que a gente chama. Então você circundando e de volta aqui, afastando para vocês, você tem exatamente aí 1 metro de fio enrolado, ou seja, daqui para cá 50, retornando 1 metro de fio rígido, tá? Então é por isso que a gente faz a medição do enrolamento para saber quantos metros a gente vai utilizar total aí e separar os cabos como estão aqui. Depois é só enfiar, colocando na proporção, né, que você estipulou. O projeto, conforme eu falei para vocês, né, ele vai ter 2 secundários de um auxiliar, dois secundários mais um auxiliar de 30-030, outro de 30-030, que é para alimentar os amplificadores aí H2B do Hugo Ribeiro. Então o projeto foi baseado aqui nesses cálculos, todos bateram certo. Então é sinal, gente, que a fórmula utilizada ela foi proporcional, né, ao tipo de toroide utilizado, lembrando que às vezes o cálculo não bate certeiro, tá? Então a forma que a gente utilizou aqui é uma forma simples, mas bastante eficaz, funciona na maioria dos casos. Eu utilizei um toroide desse aqui para fazer o cálculo, então a potência está dentro do limite. Ainda falta eu fazer o teste de carga para ver o aquecimento, então existem outros detalhes que eu vou mostrar no curso de bobinamento de transformadores, para que vocês possam aí praticar. Esse tipo de núcleo, gente, ele vende pronto e vende também só a lâmina para você montar de acordo com a sua necessidade, tá? Então o que vale é você saber a área nesse cálculo aqui, saber a área transversal do toroide e aplicar essa forma conforme eu mostrei aqui, tá? Então dá 2 vezes isso, ok? Esse menos esse dá 2 desses, 2 dimensões dessas aqui, ó. Dessa e dessa. Então se abatendo aqui o diâmetro externo menos o diâmetro interno, você vai ter aí essa variação aqui e vai multiplicar pela altura do transformador. Então é uma fórmula bastante fácil de ser utilizada. Alguns aspectos vocês vão ver no curso, inclusive como bobinar. E agora eu vou mostrar para vocês como ficou o enrolamento. Então eu já estou aqui na pega do 0 volt aqui do 30. Ele aparenta aí, ó, 32.9, 33 volts. Você vê que ele está bastante nessa perna aqui e nessa outra aqui. A mesma tensão, isso é importante, tá, gente? Foi enrolado aqui, o bobinamento foi enrolado 2 fios de vez, ou seja, eu botei na enfiadeira 2 fios para fazer cada secundário, ou seja, 2 fios aqui, 2 fios aqui. A corrente foi dividida na bitola do fio, então eu utilizei um fio mais fino, eu utilizei, ao invés de 14 AWG, eu usei um fio de 16 AWG. Inclusive eu tinha aqui, foi mais fácil inclusive fazer e deu certinho aí, porque eu havia preterido aqui. Então tá aqui, ó. Vamos testar aqui os enrolamentos. Esse enrolamento auxiliar aqui deu 16 volts conforme o projeto e 33, né? 32 lá, 33 volts. Por que eu utilizo, gente, essa margem de folga? É porque quando tiver carga, ele tem que bater 30 volts aqui, ou seja, quando eu tiver com 100% de carga consumida no nosso transformador, nesse enrolamento aqui, nesse secundário, eu tenho que chegar com 30 volts. Se cair, é sinal que o transformador não foi bem calculado ou tem problemas aí no seu núcleo, tá certo? Tá saturado o núcleo aí, ultrapassando o limite do que você estipulou. Então atenção, depois vou fazer o teste de carga desse transformador para ver se está tudo ok. Depois que estiver tudo pronto,
e mostrar para vocês a finalização desse vídeo aqui, tá? De bobinamento. Então, gente, o primeiro vídeo aí foi a parte de cálculo, um cálculo extremamente simples, porém eficiente. Para o primário, gente, eu utilizei esse recurso aqui da lâmpada, que é para poder assegurar que o indutor tá bem dimensionado aí, tá certo? Ou seja, quando você aplicar no primário aqui uma tensão de 127 volts, como eu estou aplicando, tem que estar com a lâmpada apagada, você testando, né, o indutor. Então é isso aí, vamos dar um andamento aqui ao vídeo, fazer a parte agora de montagem do transformador e logo logo vocês vão verificar aí como ficou o transformador que a gente calculou e bobinou. Beleza, pessoal? Um abraço e aguarde aí o segundo bloco aqui no mesmo vídeo do transformador sendo finalizado. Fala, pessoal, beleza? Transformador finalizado, já fiz os testes, já está funcionando. O transformador ele vai agora ir para a parte de aplicação de verniz, um verniz que vai selar o transformador para evitar algumas possíveis vibrações, né? E fazer a parte de secagem na estufa a 60 graus. Eu uso um verniz à base de poliuretano, onde vou ter um isolamento também da parte de cabos, né? Parte dos indutores, como também vou deixar ele mais homogêneo aí, com uma proteção para choques mecânicos, ok? Um detalhe, o transformador, gente, quem vai trabalhar com transformadores, é interessante vocês terem noção que vocês têm que proteger essa área ao redor da toroide, tá? Que envolve a toroide, e sempre colocar uma bucha de borracha. Mesmo aqueles que vão aplicar o epóxi para fazer a furação e não ter nenhum tipo de mais pressão aqui em cima, você pode usar o epóxi com a base de borracha recomendada. Aí você faz o parafuso, né, com um pouco com a cava para poder embutir o parafuso e fica um acabamento bem legal. Mas para as pessoas tradicionais também tem a parte da borracha que vai em cima, ou seja, além de ter em cima, você tem embaixo, em cima e embaixo. Essa é a parte de cima do transformador. Então aqui vai ainda uma arruela de metal, né, onde você vai fixar. E um detalhe, gente, você nunca deixar o parafuso que vai prender o transformador, seja ele sem o epóxi ou com epóxi, ele ultrapassando muito alto, porque ele pode topar na caixa e fazer uma espira com a caixa. Então isso aí é uma dos cuidados que temos que ter com amplificador, com transformadores toroidais, ok? O transformador ficou enrolado nessa configuração aqui. Eu tenho 15015 1 ampere, 30030 2,5 ampere e aqui 30030 2,5 ampere. Gente, por que eu separei esses enrolamentos? É sabido aí que quando você tem enrolamentos separados, você cria um isolamento galvânico, né, tanto um quanto o outro, ou seja, um não influencia no outro, e você pode fazer a alimentação do seu amplificador com maior segurança. Isso aí é o seguinte: se um der problema, não vai afetar o segundo, certo? Então, numa fonte de alimentação dupla, simétrica, você tem uma fonte com as proteções para um canal e para o outro também com outro canal. O correto seria você ter dois transformadores, só que aí, a depender do tamanho do gabinete, fica um pouco a montagem fica um pouco mais, digamos assim, densa, né? Você tem que botar dois transformadores no espaço. Então, com isso aqui você tem um transformador ideal para dois amplificadores até 100 watts, ok? Você tem aqui uma proteção galvânica, o isolamento galvânico de um enrolamento com o outro,
temos aqui a parte do secundário auxiliar para alimentar os periféricos isolados. Então isso aí vai evitar que ruídos saiam desses dispositivos e venham para cá, ok? Para os amplificadores. Um detalhe também, gente, é que eu coloco uma fita metálica envolvendo a toroide. Eu uso aqui uma fita de alumínio e eu gero um aterramento, ou seja, já evita problema de ruído no transformador, indução de ruído no transformador. Então isso aí é um transformador feito para durar e atendendo algumas especificações técnicas, ok? Das normas técnicas de transformadores, ok? Um detalhe, além dos testes de carga, eu faço também teste de isolamento das espiras, tá? Dos indutores aqui, que aqui cada bobina é um indutor, então eu preciso ter uma determinada isolação entre o primário e o secundário e os secundários em si, ok, gente? Então esse aqui é um transformador que eu fiz para uma montagem que eu estou fazendo do H2B, amplificador do Hugo Ribeiro. Ele me recomendou que eu fizesse dessa forma aqui, ou 2 transformadores, ou um transformador com 2 secundários cada um para seu amplificador, e com isso vai ter uma qualidade melhor. Então, gente, como a gente tem que sempre fazer testes e analisar, esse aqui foi uma boa lição aqui que a gente está aprendendo, até para passar para vocês aí no futuro. E o projeto finalizou, né? Vamos agora fazer os testes e vamos para a parte agora teórica e prática. Como todos estão sabendo, eu estou fazendo um curso para transformadores, para enrolar transformadores, para que facilite a vida de vocês e tire dúvidas das pessoas que não têm ainda habilidade. Então estou fazendo um curso teórico e prático junto. Então nós vamos ter aula teórica e ter aulas práticas através de apostilas, a teórica, e as práticas através de vídeos, tá? Então eu vou enrolar do zero um transformador. Nós vamos fazer o cálculo do transformador, tanto transformador de núcleo EI, ou EI, né, que a gente conhece, como o de núcleo toroidal. No núcleo toroidal a gente vai aplicar 2 regras de bobinamento e vamos testar qual ficou mais próximo, ok? Eu confesso para vocês, essa forma aqui é uma forma simples, mas você tem que ajustar alguns parâmetros, porque você trabalha com variáveis, com poucas variáveis para fazer o cálculo, inclusive informações sobre o núcleo. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Então você vai encontrar os núcleos aí de vários tamanhos, de várias medidas, e tem que observar também a qualidade do material que você está utilizando. Então se você usar um núcleo com problemas aí de perdas, você vai ter um transformador com maior número de espiras, com perdas maiores, ineficiente. Então economicamente ele não vai ser um transformador viável. Então a intenção do curso é justamente passar para as pessoas que são hobbyistas, que são técnicos e fazem bobinamento de alguns transformadores, aplicar essa regra. A gente sabe que transformadores toroidais, ele tem uma forma de enrolar que é um pouco complexa, porém com a ferramenta correta você consegue fazer o seu bobinamento tranquilamente. Você vê que nesse transformador aqui, ele está bem próximo de um transformador feito na indústria, através de máquinas, de maquinário, tá? Então eu utilizei uma técnica manual para fazer o bobinamento, que vocês já viram no início, né? Que é um passadiço, né? Que você atravessa aqui o núcleo e vai bobinando. Claro que você vai ter que contar as voltas uma a uma, né? Porque você está fazendo manual, então não dá para fazer produção em longa escala. Isso aqui, gente, é um trabalho específico. Se eu fosse montar isso aqui para revender, eu iria montar através de empresas, né? Ia pedir que eles fizessem o transformador e ia revender o transformador. Mas como é para testes, para uso aqui no nosso laboratório, a gente faz o transformador, inclusive aproveita, tira algumas dúvidas, né? Relembra aí
algumas cadeiras na área de transformadores que a gente aprende, e fazer sempre com o objetivo de ser o melhor produto possível, né? Que a gente tem em mãos também, que depende dos materiais empregados. Então eu utilizei material de boa qualidade, eu espero que o resultado seja duradouro aí, tenha bem um tempo aí de uso, né? Eu já montei alguns transformadores, todos com sucesso, mas gente, eu também já fiz muita coisa errada, tá? Não vai pensando que o mundo são flores não, que de início a gente vai pegar e vai fazer um transformador perfeito. Isso aqui é uma questão de prática, onde você aprende com os números e aprende com a realidade do que você está tratando. Então, para esse método que eu vou ensinar para vocês no curso, um dos métodos, é interessante que vocês façam aplicações práticas e vocês analisem, tipo, se bobinou o primário, você medir como está o indutor, tá? Medir a indutância, fazer esse tipo de cálculo que às vezes se torna necessário para que você utilize em outras aplicações, principalmente em altas frequências. O material utilizado aqui no caso é ferro-silício, as tiras, né, de ferro-silício bobinadas, né? E temos também o de núcleo de ferrite. Núcleo de ferrite, quando você tem frequências altas, entendeu? Que você tem que ter menos perda no núcleo, porque a perda muda com a frequência. Então, para transformadores com 50, 60 Hz, tranquilamente o ferro-silício atende, desde que seja de boa qualidade. Evitar, gente, pega esses núcleos que estão já antigos, tá? Porque eles demonstram às vezes saturação e você vai ter perdas. Então, com isso você vai ter um transformador ineficiente e vai gastar dinheiro. Então é melhor você comprar um toroide novo, tá? Um núcleo novo, ou então mesmo você fazer seu núcleo. Não é uma coisa fácil, você compra as tiras, né? Acho que vendem nessas casas de materiais de transformadores, vendem. Vocês esperem para cortar na quantidade que vocês precisam e faz o enrolamento de acordo com as dimensões do transformador que você projetou. Então, gente, o transformador ele nasce em cálculo, mas ele termina aqui, tá? Então não adianta você ficar fazendo muito cálculo aí sem eficiência e perder seu tempo aí no seu transformador. Então, muitas das coisas que eu aprendi com o transformador foi na prática, tá? Principalmente a parte de medição e verificar. Eu já já peguei transformador que eu enrolei aqui com curto, que era imperceptível, né? Um curto bem era um curto no secundário de auxiliar, que afetava de certa forma, que esquentava o transformador, tinha perda e tinha risco de causar um incêndio se deixasse ligado muito tempo, tá, gente? Então isso aí é uma dica para vocês que querem fazer seu próprio transformador ou querem fazer para vender. O curso de manutenção de transformador, de amplificador, ele precisa sempre do acessório que é o nosso transformador, e nem sempre a gente encontra no mercado o transformador que a gente precisa. Então esse curso para enrolar transformador, ele vai complementar aí os estudos. Não vai ser um curso de valores altos, tá, gente? Vai ser um módulo. Ele vai ser dividido na parte teórica e parte prática, conforme eu já falei para vocês. Vai estar disponível a partir de junho desse ano, porque eu tenho que terminar a parte teórica e fazer os vídeos, fazer as montagens. E os materiais ainda não chegaram para fazer esse enrolamento, então tá chegando o cabo aí pra gente fazer do zero. E com isso a gente vai ter um qualitativo aí bom no transformador. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desses dois vídeos, tá? Eu espero que vocês, se tiverem alguma dúvida aí, perguntem, eu puder ajudar. Estou aberto aqui através dos comentários. Se você quiser fazer um curso, eu agradeço. Um curso realmente que vai fazer uma diferencial na sua vida, porque você vai aprender não só a enrolar transformadores para amplificador, mas para qualquer tipo de equipamento em si, tá? Inclusive até fazer rebobinamento aí de transformadores e ganhar um troco no final do mês. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá aquele like, um abraço e até a próxima.